Vamos para Mateus 2, versículo 1. Diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, magos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que nasceu, rei dos judeus? Vimos a sua estrela quando ela surgiu e viemos adorá-lo. Vimos a sua estrela. Jesus tinha uma estrela. Ele tinha a sua própria estrela. É a estrela de Jesus, nós vimos a sua estrela. E eles sabiam disso, Deus tinha dado a eles essa revelação. Esta é a estrela de Jesus e Deus estava dizendo: Estou chamando vocês para fazer uma viagem longa e grande e trazer os presentes mais preciosos, trazer sacrifício e vir adorar Jesus, o Rei, o Messias que nascerá. Ele estava dizendo a eles: Estou chamando vocês para honrá-lo, estou chamando vocês para dar presentes a ele, dar honra a ele por meio desses presentes, dar sacrifício na adoração a Deus e adorar o Rei Jesus. Amém? Então Jesus tinha uma estrela nele. E essa estrela no céu era um símbolo do que Jesus tinha no reino espiritual. Ele tinha uma estrela espiritual literal, que significa a luz do mundo. Você sabe como as estrelas são brilhantes? Quero dizer, eu não tenho a matemática para vocês agora, as estatísticas, mas as estrelas estão muito, 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 muito longe. Então, o fato de que conseguimos vê-las brilhando diz muito sobre o quão brilhantes elas são. Aleluia! Ela atravessa a escuridão. E o nosso Jesus é a luz do mundo, que vence toda a escuridão. E assim, essa estrela espiritual vence toda a escuridão neste mundo e destrói todas as obras do diabo. E essa estrela espiritual que Jesus carrega atraía favor. Ela atraía o favor dos magos. Os magos simbolizam favor. Jesus era amado. Jesus era favorecido. Jesus era honrado e para que isso acontecesse, portas se abriram para Jesus, para ele ministrar, para ele espalhar a palavra. Amém? Por exemplo, Deus abriu portas, ele atraiu pessoas para virem ouvir a palavra que Jesus estava falando e receberem o ministério dele. Sabe, Jesus tinha esse grande favor sobre a vida dele desde o momento em que os magos trouxeram essa honra, trouxeram esse sacrifício, mas também esse favor sobrenatural onde o diabo simplesmente nunca conseguia alcançá-lo. Nunca. Deus continuava protegendo ele sempre que o diabo tentava atacar, tentava tirar Jesus de cena, como por meio de Herodes, quando Herodes tentou matá-lo. Deus continuava protegendo ele, favor sobrenatural. Favor inclui proteção sobrenatural. O favor de Deus, parte do favor de Deus tem a ver com a preservação e proteção. Então, quando pessoas tentarem te parar, tentarem te machucar, tentarem te impedir de fazer o que Deus chamou você para fazer, o favor sobrenatural dele, a proteção dele virá sobre você, sempre estará sobre você e nunca nenhuma arma formada contra você prosperará. Eles nunca conseguirão te parar. Aleluia. Então, esse é o favor que o Pai deu a Jesus nesta terra. Aleluia. Então, Jesus tinha uma estrela. E quando você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo vive dentro de você. O Pai, o Espírito Santo e Jesus são três em um. Então, Jesus vive em você, Deus vive em você, o Espírito Santo vive em você. Aleluia. Então, agora, Jesus vive em você. Ele vive em você.
Emanuel, Deus conosco. Não ao nosso lado, conosco. Com, dentro, por dentro. Deus está, Jesus está dentro de você. Aleluia. Este é o maior milagre. Aleluia. Literalmente, se você entregou a sua vida a Jesus, ele está literalmente em você hoje, agora mesmo. E isso significa que a luz mais brilhante do mundo, Jesus Cristo, que vence toda a escuridão, está vivendo dentro de você. Ele é um com você. É por isso que agora ele chama você, chama nós, de luz do mundo. Nós somos a luz do mundo somente porque Deus vive em nós. Nós somos a luz do mundo somente porque somos vasos que permitem que Deus se mova livremente através de nós. É por isso que somos a luz do mundo. Não porque somos tão especiais, mas porque somos vasos para a luz do mundo, para Jesus fluir através de nós. Aleluia. Aleluia. Então, agora que Deus vive em você e você é a luz do mundo, e Jesus tem uma estrela, isso significa que você tem uma estrela. Você tem uma estrela no reino espiritual. Isso é espiritual. Espiritualmente falando, estou compartilhando revelação com você. Você tem uma estrela. O que é a estrela? A estrela que você carrega agora é o amor de Deus por você, número 1. O que faz você brilhar é o amor de Deus por você. As pessoas podem olhar para você e ver você brilhando. Elas podem ver você é amado por Deus. Elas podem ver que você é favorecido por Deus. Elas podem ver que você é abençoado. Elas podem ver que você tem alegria. Elas podem ver milagres acontecendo na sua vida. Elas podem ver portas se abrindo para você. Você tem uma vida abundante. Elas podem ver o amor de Deus por você. Aleluia. E no céu, eu acho que provavelmente todos vocês já olharam para o céu e olharam as estrelas, certo? Então vocês sabem que nem todas as estrelas têm o mesmo tamanho, certo? Elas têm tamanhos diferentes. Existem algumas estrelas que se destacam mais do que as outras. Existem estrelas que parecem maiores. Sabe, aquelas que parecem maiores, na verdade, estão mais perto de nós. É por isso que elas parecem maiores. Deus ama cada pessoa nesta terra. Cada pessoa ele ama, mais do que qualquer outra pessoa multiplicada por todas as pessoas do mundo poderia amar alguém. É assim que ele ama a cada pessoa, até alguém que está longe dele, até alguém que está no meio de tanto pecado e maldade. Ele ama essa pessoa mais do que todos os outros. Ele ama essa pessoa mais do que todo mundo no mundo junto poderia amar alguém. Esse é o amor de Deus. Mas sabe, José tinha um amor especial e um favor especial. Jacó, desculpa, Jacó, o pai de José, tinha um amor especial por José. Isso não fazia dele um pai ruim por ter um amor especial, um favor especial por José. Mas José realmente buscava o coração do pai. Ele buscava o coração do pai, ele tocava o coração do pai. E então, embora Jacó amasse todos os seus filhos, José tocava mais o coração dele. Então havia ainda mais amor extraordinário que vinha sobre José. Ele o vestiu, ele o cobriu com uma túnica de muitas cores. Ele o cobriu com essa túnica linda porque havia um amor ainda maior por José. Então José é como uma estrela maior no céu.
E assim, existem pessoas, existem crentes que não buscam o coração de Deus. Eles estão realmente longe do coração de Deus, na verdade. Mas existem outros crentes que são como José, que estão perto do coração de Deus. Eles buscam o coração de Deus. Eles realmente buscam o coração de Deus, não apenas em palavras, não apenas falando a palavra, mas com o coração puro, buscam o coração de Deus. Buscam o que importa para Deus, o que é importante para Deus. Eles entendem que a obra dele, amar o povo dele, o poder de Deus que libera libertação e cura se movendo sobre esta terra, isso é o coração de Deus. Isso é o que Deus mais se importa. E então esses crentes não adoram apenas com a boca. Eles adoram com a vida. Eles adoram com tudo o que está dentro deles. Eles se entregam à obra de Deus. Eles realmente servem a Deus. Não da maneira que eles querem servir a Deus, não da maneira confortável de servir a Deus, não das formas tradicionais da igreja de servir a Deus. Mas eles servem a Deus de acordo com a forma que Deus quer que eles sejam vasos dele. E isso significa estações de perseguição, estações que não são divertidas. Isso significa apenas estações de pura obediência. Você faz isso somente por obediência, porque não há nada nisso para você que te favorece. Então, esses crentes estão, na verdade, mais perto do coração de Deus porque escolheram se aproximar mais do coração de Deus. Não é algo que Deus fez. Não é que Deus tenha escolhido favoritos aleatoriamente, mas eles escolheram se aproximar do coração de Deus. E então agora eles parecem maiores no céu. Então, é assim que você é no reino espiritual. Você tem uma estrela e você é como uma estrela. Você, como a luz do mundo, é como uma estrela neste mundo escuro em que vivemos. Você é como uma estrela. E você pode brilhar muito ou brilhar pouco, ou em algum lugar no meio. Mas Deus quer que você brilhe muito. Ele quer que você seja uma estrela enorme, para onde os olhos das pessoas vão. Porque quando elas vão até você, você as leva até Jesus. Porque os olhos delas vão até você por um motivo, não apenas, ah, você brilha. Mas elas vão até você porque pensam, uau, eu quero isso. Uau, isso é lindo. Uau, existe uma alegria nessa pessoa que eu não tenho. Eu quero isso. Uau, essa pessoa é abençoada, essa pessoa é favorecida, essa pessoa tem uma vida abundante, essa pessoa tem milagres acontecendo na vida dela o tempo todo. Eu quero isso. Esse é o propósito de você brilhar, de você ser uma estrela grande para que as pessoas olhem para você e encontrem Jesus em você. Porque é assim que Deus organizou. É assim que Deus organizou que as pessoas encontrariam Ele através de nós, sendo a luz do mundo apontando para Ele. É assim que Ele escolheu que fosse, em vez de simplesmente aparecer fisicamente para cada pessoa ou falar com vozes audíveis às pessoas. Essa é a principal forma que Deus escolhe para se revelar ao seu povo, para revelar o amor e o poder dele através da nossa luz, através da nossa estrela. Aleluia. Então a sua estrela tem duas partes. É o amor que Deus tem por você. Então, como eu disse, quando as pessoas veem você, elas vão pensar: essa pessoa é favorecida. Deus realmente deve amar essa pessoa. Elas vão ver isso em você, onde o amor de Deus, o amor que Deus tem por você especificamente, se destaca. É óbvio. As pessoas percebem. E isso desperta curiosidade nelas. Isso desperta fome nelas. Eu quero um favor assim. Eu quero que as coisas funcionem na minha vida desse jeito. Eu quero alegria assim. A segunda parte do que é a sua estrela é a unção que Deus derramou sobre você. A unção que Deus derramou sobre os seus dons, as suas habilidades,
os seus atributos. Então, quando você escolhe se aproximar do coração de Deus, Deus vê que pode confiar em você a unção, ao poder dele e a mais unção. E Deus deu a cada um de vocês, ele deu a cada um de vocês dons, e ele quer derramar a unção dele sobre esses dons e torná-los dons sobrenaturais. Por exemplo, se o seu dom é cantar, quando você canta, as pessoas não apenas gostam com os ouvidos, mas elas são transformadas quando elas ouvem você cantar. O poder de Deus se move através de você e elas são transformadas. Aleluia. Alguns de vocês têm dons de simplesmente compartilhar o coração de vocês sobre o que Deus fez. Deus quer se mover através de você, então as pessoas não são apenas inspiradas, mas as pessoas têm um encontro com Deus por meio das suas palavras. E isso se aplica a todos. Estou dando apenas alguns exemplos, mas cada dom, cada habilidade, talvez você não ache que seja algo tão especial, mas Deus se importa com excelência para o reino dele em cada aspecto da obra de Deus. Tudo importa. Tudo contribui para a obra dele brilhar mais e mais e mais, sendo um outdoor maior para que as pessoas tenham que vir e olhar. Eu preciso ouvir essa mensagem. Eu preciso ver do que as pessoas estão falando. Eu preciso ver esses testemunhos, se eles são verdadeiros. Isso é chocante. O que é isso? Eu preciso ir ver. Eu preciso clicar nesse vídeo. Eu preciso viajar e ir pessoalmente. Aleluia. Cada aspecto, cada parte com qual você pode contribuir para a obra de Deus importa. Importa. Até vocês que semearam nesta obra de Deus, porque vocês semearam, nós podemos estar em um lugar bom onde estamos para fazer a obra de Deus com excelência. Houve um tempo antes de chegarmos a este lugar em que mais pessoas passaram a apoiar a obra de Deus e esse exército cresceu. Houve um tempo em que não tínhamos esse nível de excelência e era difícil ouvir online e talvez algumas pessoas nem clicassem na transmissão ao vivo porque era difícil até de ouvir ou difícil de ver com clareza. Então essas coisas importam. Cada aspecto da obra de Deus importa. Deus quer excelência, ele quer que a unção dele esteja sobre cada aspecto da obra. Amém? Glória a Deus. Então você brilha intensamente. A sua estrela também brilha intensamente por causa da unção sobre a sua vida. As pessoas veem que as coisas que você faz, as coisas que você faz com a sua vida, as coisas que você faz com os seus dons são sobrenaturais. Não é algo normal. O que é isso quando eles fazem isso com o dom deles? Nossa, tem algo diferente nisso. Eu senti algo quando essa pessoa compartilhou isso. Aleluia! Quando se trata da obra de Deus, Deus levanta ministérios, ele está levantando a igreja 5F para a glória dele. Mas ele está fazendo com que brilhemos intensamente, por exemplo, ele está fazendo essa obra de Deus brilhar intensamente. Ele está fazendo brilhar tanto que pessoas de 167 nações querem se plantar aqui na nossa igreja, aqui em Los Angeles, vindas do mundo inteiro. Isso é porque aqui em Los Angeles, as nossas estrelas juntas como uma estrela coletiva, estão brilhando tão forte. Glória a Deus. Onde a unção, o amor de Deus na unção pode ser visto. E as pessoas estão encontrando isso e dizendo: eu quero o verdadeiro. Eu quero realmente a palavra de Deus. Não a revelação dos fariseus da palavra de Deus, o vinho velho que apenas mantém você em prisão religiosa e impede você de experimentar o poder de Deus e a vida abundante. Não, eu quero o que é real. Eu quero a verdadeira palavra de Deus. Eu quero vinho novo e eu quero o poder de Deus. Eu preciso do poder de Deus na minha vida. Eu não consigo sobreviver sem o poder de Deus na minha vida. Então, glória a Deus. Isso é o que Deus fez. O que Ele está fazendo aqui na nossa igreja em Los Angeles. Ele fez a nossa estrela brilhar tão forte que a unção de Deus pode ser vista.
A unção de Deus pode ser vista e desejada por pessoas do mundo todo. E é isso que faz portas se abrirem para nós, para fazermos a obra de Deus, aquilo que Deus nos chamou para fazer. É isso que faz portas se abrirem para completar a missão, a visão que Deus nos deu. Aleluia! É isso que faz as inscrições irem além do que poderíamos imaginar em São Paulo, no Brasil, onde precisamos alugar um estádio. Glória a Deus! Porque o povo do Brasil, sabe? E isso mostra o quão poderoso é ser estrelas brilhantes no céu. É que no Brasil, eu não sei as estatísticas, mas pela minha experiência viajando ao Brasil e conversando com brasileiros, a maioria das pessoas que vivem no Brasil não fala inglês fluentemente. Veja como, glória a Deus, a nossa estrela está brilhando, sabe? Que nem mesmo a barreira do idioma importa. As pessoas no Brasil veem a unção e querem a unção, elas precisam da unção. Elas conseguem ver tão claramente a estrela, essa unção sobre nós, sobre esta igreja. Aleluia! Louvado seja Deus! Glória a Deus! Aleluia! Obrigada, Jesus. Então, toda pessoa nasce com essa estrela espiritual no reino espiritual. Mas quando ela abre portas para o diabo e quer sucesso, quer usar dons e habilidades para ganho próprio, ela abre portas para o diabo. Ela abre portas para que o diabo derrame seus poderes sobrenaturais e favor demoníaco sobre ela. Mas você sabe que as bênçãos de Deus vêm sem tristeza. Isso significa que sempre que você segue o caminho do diabo e recebe poder sobrenatural por meio do diabo, você sempre terá tristeza. Você será oprimido por demônios ou experimentará tormento na mente por ter desobedecido, por não estar na vontade de Deus, ou o diabo fará com que você tenha que abrir mão de tantas coisas, sacrificar tantas coisas por ele, que isso machuca outras pessoas. Machuca você mesmo o que você tem que sacrificar. Ou então, você alcança essas coisas, o diabo ajuda você a alcançar essas coisas, mas não há proteção sobre o que você recebeu e um dia, porque o diabo não ama ninguém, o diabo não ama ninguém, nem mesmo aqueles que o servem. Ele só ama roubar, matar e destruir de todos, até mesmo daqueles que o servem. Então, um dia, o diabo rouba, mata e destrói essas coisas que você queria, essas coisas que você alcançou, e elas são tiradas de você. Então, isso é o que significa dizer que as bênçãos de Deus vêm sem tristeza. Quando Deus derrama bênçãos, quando Ele concede os desejos do seu coração, quando Ele faz seus sonhos se cumprirem, todas essas bênçãos vêm sem tristeza. Elas vêm com favor sobrenatural e proteção sobrenatural sobre essas bênçãos, onde você não precisa se preocupar se o diabo vai conseguir tirá-las porque está bravo por você tê-las. Não, você pode estar em paz, você pode descansar, as bênçãos de Deus vêm sem tristeza. Amém? Aleluia. Obrigada, Jesus. Então, quando uma pessoa tem poderes demoníacos para alcançar o que quer, a estrela dela brilha do jeito do mundo. É por isso que existem algumas pessoas no mundo, pessoas que não são crentes, mas parece que estão brilhando. Elas realmente se destacam. As pessoas realmente gostam delas, elas têm muito favor. Parece que têm muito sucesso. O dom delas realmente brilha. Ou talvez o dom nem seja tão grande assim, mas sobrenaturalmente, de alguma forma, elas têm tanto sucesso e são tão agradáveis e tudo mais. O que isso é o poder demoníaco sobre elas, fazendo-as brilhar
do jeito do mundo. Mas no reino de Deus, a unção faz os seus dons e as suas habilidades brilharem tão intensamente, mais do que qualquer tipo de estrela no mundo que venha de poderes demoníacos. Você brilha muito mais. Aleluia. Obrigada, Jesus. E você se torna um exemplo. Este é o caminho a seguir. Seguir Jesus, entregar sua vida a Jesus. Essa vida é muito melhor. Essa vida é muito mais bonita. E você se torna um exemplo para muitas pessoas. Vida abundante ou sucesso não existem apenas do jeito do diabo. E se você encontrar isso lá, as bênçãos vêm com tristeza. Mas é no caminho de Deus que você pode ter sucesso e vida abundante, mas também paz e alegria, estar na vontade de Deus. Realmente ajudar pessoas, realmente levar pessoas a Jesus e realmente avançar o reino de Deus. Este é o caminho. Então, Deus quer que brilhemos muito para Ele dessa forma, de todas as formas. Porque devemos brilhar como um grande outdoor dizendo: seguir Jesus é a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Isso não são apenas palavras, estou brilhando. Olhe para a minha vida. Não escute apenas as minhas palavras. Olhe para a minha vida, olhe para a minha alegria. Olhe para a minha saúde, olhe para a minha paz. Olhe para o favor, olhe para as portas que se abriram. Olhe para todas as adversidades e ainda assim nada me parou. Olhe para a vitória na minha vida. É assim que nós brilhamos a nossa luz. É isso que Deus quer que façamos nesta terra. Não para dizer: "Ah, Jesus", de forma monótona, ou "Ah, estou fazendo o meu dever". Mas para que você nem precise dizer nada. Quero dizer, a sua vida é: siga Jesus! Aleluia! A sua vida é um outdoor brilhante que diz: seguir Jesus é a melhor decisão que você vai tomar. Olhe para essa vida que vem quando você segue Jesus. Mas nós precisamos realmente brilhar para que as pessoas recebam essa mensagem. Nós precisamos brilhar em todas as áreas da nossa vida que Deus quer que brilhemos. Vida abundante em todos os aspectos, isso é o que Ele quer para você. Mas você precisa acreditar nisso para você mesmo. E você precisa fazer a sua parte obedecendo a Deus para que Ele possa te abençoar. Ele abençoa a obra das suas mãos, então você precisa trabalhar para que Ele possa abençoar a obra das suas mãos. Ele abre portas quando você bate, então você precisa bater para que Ele abra as portas. Você não pode ser preguiçoso agora. Você precisa ser sério quanto à sua obediência. Você precisa ser diligente. Você precisa ter uma boa ética de trabalho. Você precisa trabalhar duro para Jesus e com excelência. E quando você faz isso, Ele vai te levantar, Ele vai te abençoar, Ele vai te surpreender com a vida abundante que Ele traz para você. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Obrigada, Jesus. Deus, você sabe que Deus ama mais as grandes estrelas? Ele se alegra com as grandes estrelas. Isso faz ele sorrir. Isso toca o coração dele. Alguns de vocês, é hora de ser uma grande estrela. É hora. Deixe a sua motivação ser esta. Isso toca o coração de Deus quando eu brilho. Eu quero tocar mais o coração de Deus. Eu quero que ele veja a minha estrela no céu brilhando muito para ele. E eu quero que ele sorria. Eu quero que ele seja abençoado quando olhar para o céu e ver essa estrela, quando ele olha para esta terra. Deus vê tudo. Ele vê toda a escuridão acontecendo. E sabe o que alegra ele? Ver a sua luz repelindo, destruindo a escuridão. Isso toca o coração dele. Ver a sua luz mudar a atmosfera, isso toca o coração dele. Ele vê no reino espiritual. Você não vê tudo, mas ele vê tudo.
Ele vê todas as sementes que você planta. Ele vê como as pessoas realmente estão começando a buscá-lo agora. Elas estão começando a falar com Deus agora. Elas estão começando a abrir as suas Bíblias por causa das suas sementes que você plantou. E então agora ele está em relacionamento com alguém, porque a sua estrela estava brilhando forte. Ele vê isso. Essas são as coisas que Deus vê. Não apenas seguimos vivendo nossas vidas, mas Ele é tocado ao ver todas essas pessoas vindo a Jesus, buscando mais a Ele por sua causa. Elas encontraram Ele por sua causa. E Ele olha para você com amor, Ele olha para você dizendo: obrigado, tenho orgulho de você, olha a minha grande estrela. Olha a minha grande estrela. Ela é a minha grande estrela. Ele é a minha grande estrela. Aleluia. Mas isso é muito importante, que essa seja a sua maior motivação para brilhar intensamente. Porque nós devemos desejar ter vida abundante, prosperar e ser abençoados em todas as áreas, financeiramente também, devemos desejar isso. Mas tudo para a glória de Deus. Tudo porque isso agrada a Ele. Sim, nós recebemos benefícios com isso, nós recebemos recompensas com isso, nós desfrutamos disso. Isso é bom, mas a motivação precisa ser: isso é porque toca o coração de Deus, isso é porque é o que Deus quer. É por isso que eu estou buscando vida abundante. Estou buscando brilhar. É porque é o que Deus quer. Amém? Aleluia. Mateus 2:9. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o caminho, e a estrela que tinham visto, quando surgiu, ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram cheios de alegria. Ao entrarem na casa, viram o menino com a sua mãe, Maria, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe apresentaram presentes de ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. Então, quando a sua estrela está brilhando, você vai experimentar esse tipo de bênção e favor, recompensas e dons. Tudo para o reino. E você vai ver isso acontecendo. As pessoas vão querer te abençoar porque você foi uma bênção tão grande para elas. Elas serão movidas no coração para te abençoar. É assim que Deus cumpre os desejos do seu coração. Ele move alguém para te abençoar porque essa pessoa foi abençoada por você. É assim que portas se abrem de forma que você não entende. Como essa porta vai se abrir? Eu não entendo como esse avanço vai acontecer. Bem, é porque você deu a sua vida para abençoar outros, servir outros, amar outros. Existe uma colheita disso. Isso vai mover as pessoas a quererem te abençoar, amar você, agradecer a você. Mas quando você recebe essas coisas, elas são para o reino. É assim que Deus abre portas. Esse é o princípio de semear e colher. É assim que Deus abre portas. Eu não sei como vamos conseguir pagar isso. O que você semeia, você colhe. As pessoas vão querer abençoar a obra que você está fazendo, como aqui na igreja 5F. Quanto mais todos nós comprometemos com a obra de Deus, quanto mais todos nós nos comprometemos com a obra de Deus, mais Deus vai abrir portas para que mais e mais provisão venha para as coisas maiores que Ele quer fazer. Aleluia! Onde nada será impossível. Mas todos nós precisamos brilhar intensamente, não depende apenas de mim ou de poucas pessoas, apenas dos líderes. Quanto mais brilhamos, mais as pessoas vão querer abençoar você. As pessoas conseguem ver a unção sobre a sua vida, elas conseguem ver o amor de Deus. O amor sobrenatural de Deus na sua vida. E de forma surpreendente, elas começam até a te abençoar, mas é para o reino. Elas querem ajudar a obra de Deus a avançar. Mesmo que ainda não entendam totalmente, mas Deus vai movê-las porque você está brilhando.
E isso as move a serem como os magos e dizerem: aqui, pegue isso, pegue isso. E você usa isso para o reino. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Quão grande é o nosso Deus. Aleluia. Mateus 2:3. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e toda Jerusalém com ele. Ele reuniu todos os chefes dos sacerdotes e mestres da lei do povo e perguntou onde o Messias deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, pois assim está escrito pelo profeta. Mas você, Belém, na terra de Judá, de forma alguma é a menor entre os governantes de Judá, pois de você sairá um governante que pastoreará o meu povo Israel. Então Herodes chamou os magos secretamente e descobriu com eles o tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Ele os enviou a Belém e disse: Vão e procurem cuidadosamente o menino. Assim que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Seguindo agora em Mateus 2, versículo 13. Depois que eles partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: Levante-se, leve o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então a sua estrela atrai muito amor das pessoas, atrai favor, faz com que os outros te abençoem, tudo com o propósito do reino. Mas também, quando você começa a brilhar, não espere que todos amem o fato de você estar brilhando. Isso também atrai ódio, atrai inveja. Foi isso que aconteceu com Herodes. Ele estava com inveja. Ele quis matar Jesus imediatamente. Herodes quis. Então haverá, sabe, lembre-se, Jesus vive em você. Essa é a obra dele. Então a palavra que sai, os milagres que estão acontecendo, isso é Jesus vivo. Nós não estamos pregando sobre um Jesus que morreu. Nós estamos pregando sobre Jesus que morreu e ressuscitou e está vivo. Aleluia. Mas tudo isso é a obra de Deus. Isso não é a minha obra, não é a nossa obra. Essa mensagem não é a minha mensagem. Essa é a mensagem de Deus. O tempo de ministério, as orações, as curas, as libertações, isso não é a minha obra. Isso não é o meu ministério, isso é a obra de Deus. Isso é Deus fazendo. Isso é o ministério de Deus. Então, nós com certeza veremos a Bíblia ganhar vida nesse sentido. Veremos Herodes dos dias de hoje surgirem quando começarmos a brilhar. Quando você começar a brilhar. E nós já vimos isso acontecer. Nós vimos isso acontecer nesta obra de Deus na igreja 5F. Vimos esses Herodes modernos literalmente dizendo: estou fazendo disso a minha missão, tentar parar esse ministério. Assim como essa foi a missão de Herodes, onde ele enviou seus exércitos, suas tropas, e foi aos extremos, matando até todos os meninos da idade de Jesus. Todos os meninos. Então, as pessoas vão fazer disso a missão delas, como Herodes fez. Mas sabe de uma coisa? Herodes não teve poder para parar a missão de Jesus. Ele não teve poder. Ele tinha o maior poder do mundo, mas o nosso Deus, Rei dos Reis, tem muito mais poder do que o maior poder dessa terra e sempre vai vencer qualquer tipo de poder, qualquer tentativa de parar a obra de Deus. Então, havia aquele favor sobre Jesus, resgatando Jesus, protegendo Jesus, sendo estratégico, tirando ele escondido, escondendo ele na África e no Egito. Então, é até engraçado os planos que as pessoas fazem para tentar parar a obra de Deus. Parece assustador. O que Herodes fez parecia assustador. E hoje também pode parecer assustador os esquemas das pessoas, as palavras das pessoas, as mentiras das pessoas, as falsas acusações. Parece assustador. Parece, as pessoas acreditam nisso. Mas na verdade, é até engraçado. Elas não conseguem parar nada. Eles não conseguem parar a obra de Deus. Eles não conseguem parar a missão que Deus nos deu. Eles nunca conseguirão parar. Nunca. Nunca. E eu agradeço a Deus porque este ano eu me lembro de pregar pensando nessa história tantas vezes e sentindo que eu estava na estação de preservação, de estar escondida. Mas eu agradeço a Deus que agora posso falar do outro lado. Posso falar do outro lado. Tipo, como quando Deus silenciou Herodes e disse: agora você pode voltar.
crescer e fazer o ministério, fazer a obra de Deus. Aleluia. Então, existe um tempo em que passamos pelo fogo, continuamos fazendo a obra de Deus. Passamos pelo fogo e parece que estamos sendo segurados, parece que estamos sendo jogados em um poço, parece que estamos sendo jogados em uma prisão, mas existe um tempo em que isso acaba. Existe um tempo em que Deus se levanta e os inimigos são espalhados. Aleluia. Aleluia. E Deus se levantou e está se levantando agora neste mover de Deus. Aleluia. 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 Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Então, você não deve se importar, não deve se incomodar com pessoas com inveja. Espere isso. Isso vem junto. Pessoas com inveja, pessoas falando mentira sobre você, pessoas te atacando. Não se preocupe. Deus está cuidando de você. Não se preocupe. Não fique desequilibrado com isso. Você sabia que isso viria. É porque você está brilhando muito forte. Ninguém pode impedir você de brilhar. Ninguém pode impedir você de brilhar. Ninguém pode impedir a obra de Deus que ele começou em você e através de você. Ninguém pode impedir esse avivamento de se expandir. Ninguém pode impedir mais almas entrando no reino, sendo curadas e libertas. Ninguém! Então não se preocupe, continue, permaneça focado, mantenha sua alegria, continue louvando a Deus. Aleluia. Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sobre o monte não pode ser escondida, e ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e ela ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, deixe a luz de vocês brilhar diante dos outros, para que vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Aleluia. O tema da conferência da Igreja 5F em 2025, em abril, foi Levante-se e brilhe. Essa palavra foi profética para a estação em que estamos, a estação em que estivemos este ano. Muitos de vocês se tornaram parte desse exército de avivamento e muitos de vocês estavam oprimidos e agora foram libertos. E agora chegou o tempo. No ano anterior, na conferência Florescer, houve muita libertação de esterilidade e estagnação. Mas este ano, muitos de vocês já estavam livres e agora era o tempo de deixar a luz brilhar. Não mais estar na posição de apenas receber e receber libertação. Você está livre agora. É hora de brilhar. Hora de conduzir outros ao reino e à liberdade. Aleluia. Então esse foi o tema deste ano, neste ano de aceitação, o que significa que a colheita está muito madura. Agora é hora de brilharmos como nunca antes. E isso é uma ação. Você não pode apenas sorrir, passar maquiagem, colocar uma roupa bonita. Não! Isso é uma ação espiritual que faz você brilhar, obedecendo a Deus em tudo que Ele está te chamando para fazer, ao servi-lo, ao renovar a sua mente para manter a sua alegria, para demonstrar amor às pessoas, para ser bondoso em todas as circunstâncias. E você sorri, mas com o amor de Cristo, não com um sorriso natural. Aleluia. Então esse foi o tema profético deste ano, brilhar a sua luz. E agora estamos nos aproximando do fim deste ano e o Senhor estava compartilhando comigo hoje, para compartilhar com vocês. Isso não é apenas a palavra do ano, tipo, o tema do ano. Isso é a missão da sua vida. E para muitos de vocês, isso marca o primeiro ano de caminhar no seu chamado como nunca antes, de serem realmente eficazes. Outros de vocês começaram antes, mas para muitos de vocês, vocês pararam de buscar libertação, perceberam que estavam livres e perceberam que era hora de ofertar, de amar os outros, de servir a obra de Deus. Aleluia, aleluia. Então eu quero lembrar vocês, porque eu sei que ao longo deste ano eu tenho falado muito sobre brilhar a sua luz. Eu quero lembrar vocês precisam aumentar a sua luz a cada ano. Isso deve acontecer naturalmente conforme vocês obedecem a Deus e renovam a mente quanto ao chamado de vocês para brilhar a sua luz. Porque vocês vão se tornar cada vez mais próximos de Deus, a estrela de vocês vai se tornar cada vez maior
e mais unção será derramada sobre a vida de vocês, porque Deus pode confiar mais em vocês, porque vocês continuaram fiéis e obedientes. Aleluia. Então, a cada ano, vocês precisam continuamente renovar a sua mente. Não apenas a cada ano, mas todos os dias. A cada hora, renovar a mente. Essa é a minha missão. O que eu devo fazer? Estou andando no meu propósito agora? Brilhar a minha luz. O Espírito Santo vai guiar você a partir dessa renovação da mente. Eu preciso brilhar a minha luz. Eu preciso fazer boas obras. Eu preciso servir a obra de Deus. Estou focando demais em mim mesmo? O quê? O que está faltando? E o Espírito Santo vai guiar você. Então, pelo resto deste ano e à medida que nos aproximamos de 2026, lembre-se de renovar a sua mente e continuar com essa missão de brilhar a sua luz. Aleluia! Quero lembrar vocês de algumas maneiras principais de como brilhar a sua luz. E vamos olhar para o exemplo de alguns desses personagens nessa história de Natal. Primeiro de tudo, os pastores. Lucas 2 diz que havia pastores vivendo nos campos próximos, cuidando dos seus rebanhos durante a noite. Um anjo do Senhor apareceu a eles e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E eles ficaram aterrorizados, mas o anjo disse a eles: Não tenham medo, trago a vocês boas notícias que causarão grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador. Ele é o Messias, o Senhor. Isso será um sinal para vocês. Vocês encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra àqueles sobre quem repousa ao seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e ver isso que aconteceu, que o Senhor nos contou. Então eles foram apressadamente e encontraram Maria, José e o bebê, que estava deitado na manjedoura. Depois de o verem, espalharam a notícia a respeito do que lhes havia sido dito sobre aquele menino, e todos os que ouviram ficaram admirados com o que os pastores disseram. Mas Maria guardava todas essas coisas e refletia sobre elas em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes tinha sido dito. Os pastores experimentaram o sobrenatural. Os pastores experimentaram o poder de Deus. Eles experimentaram algo sobrenatural que ninguém tinha visto antes. E eles não tiveram medo das pessoas. Eles foram e contaram a todos os que tinham acabado de ver. Então Deus está chamando você para brilhar a sua luz. Você precisa abraçar e aceitar o poder de Deus. Você precisa não ter vergonha do poder de Deus. Não ter vergonha do sobrenatural. Não ter vergonha da coisa nova que Deus está fazendo e parar de se importar com o que as pessoas pensam. Você precisa contar a todos, assim como os pastores contaram a todos o que tinham acabado de ver. Contar a todos o que você viu Deus fazer. É assim que os olhos se abrem, é assim que você brilha a sua luz, porque Deus vai levar você a dizer essas coisas. Eu vi isso, e alguém precisa ouvir isso. Eu vi alguém ser liberto da depressão e alguém nas suas redes sociais ou alguém no seu local de trabalho a quem você conta isso estava prestes a desistir da vida por causa da depressão em que estava e estava dizendo: Deus, eu preciso de um sinal ou vou acabar com tudo, e você simplesmente brilhando a sua luz, sendo ousado sobre Jesus, não tendo vergonha, não se importando com o que as pessoas pensam. Deus usa você para salvar a vida dessa pessoa e conduzi-la a Ele. Então fique animado, expectante e motivado quando você compartilha sobre o sobrenatural. O poder de Deus, o avivamento, sabe que Deus está organizando esses encontros marcados, divinos. As pessoas precisam ouvir o que você tem a dizer sobre o avivamento e sobre o que Jesus está fazendo. Amém? Então, a primeira maneira de brilhar a sua luz, de continuar brilhando a sua luz pelo resto deste ano, em 2026 e além, é aceitar o poder de Deus, não ter vergonha dele e compartilhá-lo com todos. Em segundo lugar, você precisa permitir que Deus estique a sua fé. Por meio da prova da fé, Maria e José se tornaram esses heróis da Bíblia dos quais aprendemos hoje. Onde a nossa fé é elevada, a nossa fé cresce. Somos encorajados a não desistir por causa do exemplo deles. E é isso que Deus quer fazer por meio da sua vida. Deus não tornou fácil para Maria e José. Foi muito difícil. A jornada que eles fizeram, viajando muito longe para fazer o recenseamento e ir a Belém, chegando lá e não havendo lugar para eles, tendo que ir para uma manjedoura do lado de fora, não estando nem casados. Quando ela engravidou, todo o ataque, perseguição e críticas que viriam por causa disso. E depois Herodes ameaçando matar Jesus e eles tendo que ir para o Egito, onde não conheciam ninguém.
Deus permitiu que todas essas coisas acontecessem para esticar a fé deles, para que eles pudessem brilhar mais, para que pudessem brilhar como exemplos para você e para mim hoje. Muitos de nós não desistimos por causa do exemplo deles, que nós lemos na palavra. A palavra de Deus é Deus. Deus vive em você. Então, quando você obedece a Deus, quando você permite que Ele te leve pelo fogo refinador, você sai ainda mais brilhante. Deus pode ser visto mais em você. Assim como vemos Deus em Maria e José quando lemos a palavra. E nos aproximamos mais dele e crescemos em fé. Aleluia. Então, permita que Deus estique a sua fé. É assim que você brilha mais, amém? Por fim, a última maneira de você brilhar é obedecer a Deus quando não é fácil. Os magos obedeceram a Deus. Eles fizeram algo muito estranho que exigiu muito esforço, algo que muitas pessoas provavelmente não entenderiam. Eles estavam dando presentes preciosos a uma família que nem conheciam. Estavam seguindo uma estrela no céu. É algo fora do comum. Ninguém teria entendido, mas eles obedeceram a Deus. Então Deus está chamando você para perder o medo das pessoas e obedecer a Deus mesmo quando não é divertido. É assim que Deus pode usar você de forma poderosa, é assim que a sua luz vai aumentar. Amém? Aleluia! Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Por fim, quero compartilhar que a sua estrela pode ser roubada no reino espiritual. Porque pessoas, por causa da inveja, porque as pessoas veem o seu dom, algo que elas desejam, veem o favor sobre a sua vida e querem isso. E por meio de feitiçaria, pessoas podem roubar isso. Por isso é tão importante estar plantado em uma igreja onde o poder de Deus está, porque esse é o modo de Deus liberar uma cobertura de proteção. Então, quando você está plantado onde o poder de Deus está, porque essa é a vontade de Deus para todo crente que estejamos plantados em uma igreja que tenha o poder de Deus, que esteja liberando ensinos que equipam, ensinos que te ensinam a manter as portas fechadas para o diabo, em primeiro lugar, mas em segundo lugar, há uma cobertura sobre você, a mesma unção no qual o seu líder espiritual anda, que faz os demônios fugirem, é a mesma unção que cobre você. E essa é a proteção de que você precisa contra ataques espirituais demoníacos e poderes de feitiçaria. Alguém que está em uma igreja morna, que não tem o poder de Deus, talvez não experimente isso. Talvez não esteja cercado por pessoas praticando feitiçaria, ou talvez tenha tido sorte de não cruzar com alguém manipulador e envolvido com feitiçaria. Então pode ser que essa pessoa ouça o que eu estou dizendo e não entenda. Mas há muitas pessoas sendo usadas pelo diabo com poderes demoníacos praticando feitiçaria. E os cristãos precisam ser equipados. Eles precisam carregar o poder de Deus sobre si para que essas armas não prosperem. Então, quando você está plantado em uma igreja onde o poder de Deus está, bruxas podem tentar te amaldiçoar, pessoas podem tentar roubar a sua estrela no reino espiritual, mas nada acontece, elas não conseguem. Por causa da cobertura sobre você em primeiro lugar e em segundo lugar porque você está equipado espiritualmente. Por exemplo, se alguém tenta te manipular ou se aproximar de você, você sabe que Deus não está te chamando para trazer essa pessoa para perto. É espiritualmente perigoso. Você mantém a porta fechada porque foi equipado para isso, amém? Então, existem pessoas cuja estrela foi roubada e agora elas não estão experimentando favor na vida, não estão vendo portas se abrirem, estão vivendo muita estagnação e talvez não saibam por que estão experimentando tantos nãos, tanta rejeição, quando isso não faz sentido. Não é que você não tenha dom, você tem um dom, mas ele continua sendo rejeitado. Mesmo quando você trabalha duro, isso é um sinal que a sua estrela no reino espiritual foi roubada. E hoje Deus vai restaurar essa estrela. Aleluia. Aleluia. Vou orar por todos vocês e qualquer um de vocês que precisa que isso seja restaurado, isso será restaurado na sua vida hoje. Aleluia.
Se algum de vocês sente que a sua estrela foi roubada, se você sente que há algo bloqueando o favor, bloqueando a abertura de portas, bloqueando os sims na sua vida, fale com Deus agora mesmo. Diga a Ele que você quer que a sua estrela brilhe, que você quer brilhar, que você quer a sua estrela restaurada, que você quer brilhar para Ele, que você quer brilhar intensamente para Ele para conduzir outros a Ele. Obrigado, Jesus. Eu declaro agora para toda pessoa cuja estrela foi roubada, eu declaro que ela seja restaurada agora em nome de Jesus. Eu declaro agora que você deve brilhar intensamente para Jesus e nada pode tirar o seu brilho. Em nome de Jesus. Pessoas podem tentar jogar lama em você, mas essa lama vai cair imediatamente. Ninguém pode jogar lama na sua estrela em nome de Jesus. Pessoas podem tentar impedir você de fazer a obra de Deus. Pessoas podem tentar te amaldiçoar. Pessoas podem tentar orar contra você. Pode tentar fazer sacrifícios contra você, semeando no reino do diabo. Nada do que elas fizerem pode funcionar. Nada será eficaz. Nada. Nenhuma maldição, nenhuma palavra de maldição falada contra você ou sobre você. Nada pode te tocar em nome de Jesus. Nada pode parar os planos de Deus para a sua vida. Nada pode impedir você de brilhar em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Não importa que tipo de inveja, planos malignos ou pensamentos as pessoas tenham contra você, nada do que elas façam, pensem ou digam pode impedir você de brilhar e pode impedir os planos de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. E eu declaro agora que toda lama no reino espiritual saia de você. Onde pessoas mentiram sobre você, onde pessoas disseram coisas terríveis sobre você, eu declaro que essa lama, essa sujeira saia de você em nome de Jesus. Que as pessoas vejam a sua luz, que vejam a verdade sobre você em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu declaro agora que a luz de Jesus aumente na sua vida. Que as pessoas vejam essa luz, que sejam atraídas por essa luz e que sejam movidas a ouvir mais sobre Jesus, a ir à igreja, a receber Jesus, o evangelho completo em nome de Jesus. Que a sua luz seja vista em todos os lugares. Que a sua luz seja vista por todos os seus familiares. Que eles vejam o amor de Deus por você. Que vejam a unção de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Quando você se candidatar a empregos, que a luz de Jesus brilhe através de você. Que você tenha favor nos seus negócios, que a luz de Jesus brilhe sobre você e que portas se abram, que o seu negócio seja muito abençoado, que as pessoas sejam movidas a contribuir para o seu negócio, a fazer parte do seu negócio, em nome de Jesus, para os seus ministérios. Que a sua luz brilhe intensamente em nome de Jesus. Que as pessoas vejam o poder de Deus sobre o seu ministério, que vejam o amor de Deus sobre o seu ministério, que sejam movidas a ir ao seu ministério, a contribuir com o seu ministério em nome de Jesus. Obrigada, Jesus.